Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim. Completai em mim a obra começada. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós já aprendemos que o tempo comum na igreja, e nós estamos no 21º domingo do tempo comum, ele vai apresentando para nós questões do cotidiano, perguntas que nos fazemos, situações em que nos colocamos, e que a palavra de Deus vem para iluminar, orientar, guiar-nos na resposta dessas perguntas que fazemos. Hoje, a liturgia vem responder uma pergunta fundamental para todos nós católicos, para todos nós que temos fé. A gente só pode crescer na fé à medida que consegue responder essa pergunta, que é: quem é Jesus para mim? O que significa a presença de Jesus na minha vida? Qual é o lugar dele nos meus horários, nas minhas decisões, nas minhas escolhas? E eu quero mostrar para você hoje a importância de você responder a essa pergunta. Mas a história começa na primeira leitura, que eu convido você para tomar comigo. A primeira leitura fala de dois funcionários do Palácio Real. E não eram funcionários de baixa categoria, não, eram funcionários de cargos elevados. Eram administradores do palácio. O primeiro é o Sóbina, que estava sendo despedido. O segundo é Eliassim, que estava sendo contratado para o lugar de Sóbina. Então, qual era a tarefa do administrador do palácio? Imagina, era aquele que administrava tudo para o rei. Ele é que guardava as chaves das portas, ele é que permitia as pessoas entrarem ou saírem, ele é que governava os demais funcionários do palácio, da casa. Então ele tinha um poder muito grande. Logo abaixo do rei, ele era aquele que tomava conta da casa. Acontece que Sóbina, que era o administrador atual, deixou crescer o poder na cabeça e começou a gastar muito dinheiro em benefício próprio. Para vocês terem uma ideia, nesse texto de Isaías, antes dessa leitura de hoje, Sóbina tinha mandado construir até um túmulo lá no cemitério para ele, um túmulo todo suntuoso, com imagens, com estátuas, para que no dia que ele morresse, ele já tivesse ali um túmulo digno de um administrador. Então veja, é um sinal de como Sóbina começou a perverter a autoridade que ele tinha. Ao invés de governar para o rei de uma forma justa, fraterna, ele começa a governar explorando, corrompendo, usando os benefícios em função própria. Quando o rei percebe isso, despede, corta a presença de Sóbina e contrata Eliassim. E nós vemos aqui no texto quais as orientações que ele dá para Eliassim. Acompanhe comigo aí no seu folheto. Ele diz assim: acontecerá que neste dia chamarei meu servo Eliassim, filho de Hilcias, e o vestirei com a tua túnica, a túnica de administrador, colocarei nele a tua faixa, a faixa de administrador, que dá o poder, porei em suas mãos a tua autoridade, quer dizer, a autoridade do cargo. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém, aquilo que Sóbina não estava sendo.
que ele estava explorando, não estava cuidando, protegendo, como um pai deve fazer. Eu farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Olha o simbolismo. Chave. Chave é um símbolo muito forte. Quem é que tem a chave da sua casa? Todo mundo da rua tem a chave da sua casa? Todos os habitantes do prédio têm a chave do seu apartamento? Não. Quem tem a chave da sua casa é você e a sua família. As pessoas estranhas não têm a chave. Você que determina se elas vão entrar ou não na sua casa. Então chave tem esse simbolismo muito forte do poder para proteger a minha casa, a minha privacidade, a minha história, a minha vida. E aqui só entra aquela pessoa que eu abro a porta para ela. Não é ela que tem a chave, eu abro a porta para ela entrar e para ela sair. Então esse administrador, ele vai ter a chave, ele vai receber a túnica, a faixa, ele vai receber também a chave. E ele deve levar essa chave nos ombros. Ou seja, não é... Deixa eu ver se eu acho minha chave aqui. Não é que ele vai pegar a chave dele e colocar no ombro. Não é isso, ele vai levar o poder dele nos ombros, né? Ou seja, o que é levar nos ombros? Não é levar no bolso, não é levar no pé. O ombro serve para quê? Para sustentar, não é mesmo? Então, ou seja, ele vai sustentar a autoridade dele. É o símbolo, a metáfora de dizer que essa chave que ele recebeu da casa, do palácio, que não é só uma chave como essa aqui de abrir uma porta, é chave aqui no sentido muito mais amplo de autoridade, de poder. Então ele vai usar essa chave, ou seja, essa autoridade, ou seja, esse poder nos ombros, ou seja, com responsabilidade, com seriedade, legislando em favor do povo como um pai, e não pisando nem explorando ninguém. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Era o administrador que abria as portas, e se ele abriu, ninguém fecha, ele é que manda. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Se ele fechou, é para ficar fechado. Ele é que manda. Edifique Salo como estaca em um lugar seguro, né? Estaca num lugar seguro, e ele terá o trono da glória. Então veja, essa leitura foi colocada hoje para sintonia com o Evangelho. Lá Jesus vai entregar as chaves da igreja para Pedro. Mas é para a gente entender que esse símbolo das chaves já está presente em todo o Antigo Testamento. Esse texto é de Isaías. E nós vemos aqui o rei entregando as chaves para um novo administrador. Despediu o corrupto, está contratando um outro e pede para que ele seja um pai para o seu povo. O que é que isso tem a ver conosco? Cada um de nós tem uma chave para carregar. Por exemplo, um casal, o marido tem a chave, a esposa tem a chave. Ou seja, tem autoridade junto com o outro. O marido deve usar a chave no ombro para fazer feliz a sua esposa. A esposa deve usar a chave no ombro para fazer feliz seu marido. Então serão bons administradores. Eu que sou padre, eu tenho a chave. Ou seja, cuidar da igreja, pastorear a igreja. Eu devo levar essa chave no meu ombro para ser um padre que seja um bom pastor para a igreja, bom pastor para a comunidade, que aponte o caminho de Deus para as pessoas. Você que é pai, você que é mãe, que tem filhos, você tem a chave. Você tem autoridade sobre os seus filhos. Uma autoridade para educá-los, para formá-los, para transmitir os valores cristãos para eles. Essa chave você leva no seu ombro, ou seja, a sua autoridade. Ontem nós celebramos o aniversário da nossa cidade, né, de Araraquara. O prefeito tem uma chave, os vereadores têm uma chave, os políticos têm uma chave em relação à cidade, ou seja, devem governar a cidade de uma forma que os cidadãos de Araraquara possam
ter chances de crescimento, sejam respeitados nos seus direitos, tenham os benefícios básicos para a vida, saúde, moradia, lazer, né? Ou seja, toda pessoa que tem poder, ela tem uma chave. Não precisa ser um poder reconhecido como o político tem. Qualquer poder, ou seja, qualquer atividade, tarefa que você tenha. Acontece que a palavra autoridade é diferente de autoritarismo. O que é autoritarismo? É a perversão da autoridade. Autoridade significa, vem da palavra autoria. O que é autoria? Se eu escrevo uma música, eu tenho autoria dessa música. Se eu escrevo um livro, eu tenho autoria desse livro. Eu sou o autor. Autoridade é isso, eu sou o autor da minha vida. Ou seja, eu governo a minha vida. Eu tenho autoridade sobre ela e sobre as coisas do meu trabalho, as minhas tarefas. E a autoridade é para fazer o outro crescer. A autoridade não é para pisar em ninguém. Autoritarismo é que já é isso. Autoritarismo é pisa, destrói, oprime, humilha. É a perversão da autoridade. Mas ter autoridade não, uma coisa boa. Todo mundo tem que ter autoridade. Senão as pessoas fazem hora com a minha cara. Quem não tem autoridade não tem identidade. Um pai e uma mãe que não tem autoridade, o filho faz dele o que quer. Não obedece, responde, briga. E o pai fica lá. Quer dizer, o pai é que começa a obedecer o filho, porque não tem autoridade. Uma esposa ou um marido que não tem autoridade, eles não ficam do mesmo tamanho no casamento. Alguém está mandando em alguém. Uma esposa submissa, medrosa, que só fica engolindo sapo, que não coloca o que deseja, ela perde a sua autoridade. Então tem alguém mandando nela. Se eu perco a minha autoridade, alguém vai ter autoridade para mim. Então vai mandar em mim. Então a autoridade é fundamental no namoro, no noivado, no comércio, numa clínica, em qualquer lugar que a gente tiver, eu tenho que ter autoridade. Ou seja, se isso foi me dado, eu quero tomar conta e exercer. Me respeita, é isso. Agora, a forma de eu usar essa autoridade é também respeitando o outro. O autoritário, o que usa de autoritarismo, é aquele que usa a sua autoridade, sabe com quem você está falando? Aí começa a mandar, a gritar, é o dono da verdade, não sabe escutar o outro, só ele que sabe das coisas. Isso é autoritarismo. Isso é desrespeito à autoridade dos outros. Eu mando, todo mundo cala a boca e ninguém questiona. Agora, quem tem autoridade, não. Sabe ser questionado, aceita críticas, porque sabe que não é o dono da verdade, sabe que pode errar. Quem tem autoridade não é fechado na autoridade e no poder. Dialoga, conversa, aprende. Nós vemos várias pessoas que depois que recebem um cargo numa empresa, diretor, gerente, supervisor, a pessoa cresce num orgulho tal, numa vaidade tal, que começa a pisar nos demais funcionários. Nós temos pessoas que têm autoridade numa empresa e grita com o funcionário, humilha. Quanto mais autoritário eu sou, olha o paradoxo, menos autoridade eu tenho. Porque se eu preciso gritar para ser escutado, é porque eu não tenho autoridade pessoal. Só vai me escutar se eu gritar, se eu for violento. Quem tem autoridade não precisa gritar, sabe conversar, sabe falar, e a autoridade dele se impõe. Então, quanto mais violenta é a pessoa, quanto mais agressiva é a pessoa, mais fraca ela é. Ela só está demonstrando por trás daquela violência toda a fraqueza que ela não sabe conversar, tem que gritar e agredir para ser escutada, porque não tem capacidade de dialogar. Então, quando você encontrar uma pessoa muito agressiva e violenta, tenha medo não, sabe que essa pessoa é muito fraca. É pé de barro, qualquer coisa cai. Aquilo ali é só capa para esconder um interno de muita fraqueza, de muita falta de confiança em si mesmo. Ora, nós devemos cuidar bem da nossa chave, a chave da nossa vida. Ou seja, eu mereço respeito. Ninguém pode pisar em mim, brincar com meus sentimentos, fazer hora com a minha cara. E nem eu devo permitir isso. Isso é ter autoridade. Sem ser autoritário, são as chaves.
como também nas tarefas que eu tenho no meu trabalho, na minha família, nos outros lugares que eu frequento da sociedade. Ali eu devo ser uma pessoa que tem autoridade. Quem não tem autoridade, os funcionários vão também mandar. Cada um vai querer dar ordem. Não é assim, não. Fechou a porta, está fechada. Não, eu fecho a porta, vai um outro lá e abre, não fala comigo, não sei o que é, e tudo está por isso mesmo. Então, se a pessoa não tem autoridade, ela fica em cima do muro, não quer desagradar ninguém, não quer falar não com ninguém. Então ela fica querendo agradar todo mundo. Então ela perde a autoridade dela. Ela fica sempre assim: o que você quer que eu faça? O que você quer? Querendo fazer o que os outros querem simplesmente. Quem tem autoridade tem um caminho, tem uma proposta, tem um projeto. Isso nós vamos ver agora no Evangelho. No Evangelho de hoje, Jesus está numa região pagã de Cesareia de Filipe. E ali, ele, depois de fazer sermões, milagres, acolher as pessoas, multiplicar os pães, curar cegos, paralíticos, aleijados, leprosos, depois de ter uma atividade imensa, Jesus reúne os seus 12 e pergunta para eles assim: olha, hoje eu quero fazer uma pergunta importante para vocês. Quem dizem as pessoas que eu sou? Essas que estão atrás de mim aí querendo pão, essas que estão querendo cura, essas que estão lotando as casas onde eu estou, quem dizem elas que eu sou? Para elas, quem sou eu? É a pergunta de Jesus. E os discípulos respondem: olha, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros falam que o Senhor é Jeremias ou algum dos profetas. Uma resposta totalmente insatisfatória. Por quê? Eu vou explicar. Veja bem, essas pessoas que seguem Jesus, quando perguntam para elas assim: quem é Jesus? Ah, é Jeremias. Ora, Jeremias é lá do Antigo Testamento, já tinha morrido há muito tempo. É Isaías, era um profeta também do Antigo Testamento. É João Batista, também já tinha morrido. Qual que é o engano dessa resposta? Preste bem atenção para você entender. A Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, correto? Aqui eu estou no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, de Gênesis, que é o primeiro livro, até os profetas, é chamado o tempo da promessa, da expectativa da vinda de um Messias, de um Salvador, para libertar Israel das dominações. Então todos os livros do Antigo Testamento, eles expressam uma esperança que o povo tem, que os profetas têm. Virá um Salvador, ele vai nascer de uma virgem, é da família de Davi, ele vai libertar Israel. Todo o Antigo Testamento é essa expectativa. Vamos lá para o Novo Testamento. O Novo Testamento começa com o nascimento de Jesus. Ou seja, o Salvador chegou, é Jesus, que agora reúne 12 apóstolos, começa a fazer milagres, a anunciar a palavra de Deus, o reino. Então, aquela expectativa aqui do Antigo Testamento é realizada aqui no Novo. Em quem? Em Jesus. Ora, se Jesus pergunta: quem sou eu? E eles respondem: Isaías. Isaías está onde? Aqui. Jeremias está onde? Aqui. João Batista está onde? Aqui. Mas onde que Jesus está? Lá. Aqui, no Novo Testamento. Ou seja, esse povo está associando Jesus ainda ao Antigo Testamento, ao tempo da promessa, como se Jesus não fosse o Salvador, como se Jesus não fosse aquele que veio para responder às expectativas do Antigo. Não, Jesus é mais um, é um cara legal, bacana, fala umas coisas bonitas, cura as pessoas, mas ele é mais um, ele não é o Salvador ainda. Vai vir ainda um outro, mais importante que ele ainda está na fila aqui dos profetas. Não, Jesus é o Salvador, Jesus é aquele que veio para trazer a libertação para nós, para dar a vida. Ele não é como Jeremias, ele não é como Isaías, de jeito nenhum.
Por quê? Porque Jeremias, Isaías, João Batista estão ainda esperando o Salvador. Então Jesus não pode se nivelar a eles, porque Ele é o Salvador. Tá claro? Ora, aqui vem um problema. Aqui vem um problema, que pode ser o nosso problema hoje. Como é que essas pessoas que andavam atrás de Jesus o tempo todo, cura aqui minha mãe, cura meu irmão, tá cego, tá paralítico, dá pão para nós. Como é que esse povo que está atrás de Jesus, querendo milagre, querendo cura, querendo coisas, não consegue ver nele o Salvador? E o associa ainda com personagens do Antigo Testamento. Ou seja, não sabem quem é Jesus. Por que isso? Eles que estavam tão perto de Jesus. Mas esse é um problema da religião hoje. Presta bem atenção no que eu vou falar. Esse é um problema da religião hoje. E veja bem se esse problema não está na sua vida também. Que é de muitas pessoas que vão atrás de Jesus hoje, século 21, 2026. Já não estamos no passado mais, hoje. E procuram Jesus para quê? Conserta minha vida financeira, arruma meu casamento, arruma um emprego, me ajuda a passar no Enem, cura essa pessoa da minha família que está doente, resolve esse problema para mim. Ou seja, busca um Jesus para uma utilidade, um Jesus que quebra galho, um Jesus que resolve meus problemas. Mas eu não quero um Jesus que converta meu coração. Eu não quero um Jesus que mude a minha maneira de pensar. Eu não quero um Jesus que me questione e muda minhas atitudes e meus comportamentos. Isso não. Eu só quero um Jesus que resolva meus problemas e está muito bom. E depois que resolveu, eu vou embora, não quero mais nada. Está muito bom, já resolveu. Entende? Esse é o problema da religião, que é o que muita gente faz com os santos também. A pessoa que, ao invés de procurar o santo para imitar a vida dele, para imitar as virtudes dele, ela quer saber assim: esse santo, Padre Nelson, é bom para quê? O que pode me ajudar? Aí esse outro santo agora, é bom para quê? Vai fazer o que para mim? Ou seja, a pessoa procura santo só para pedir. Bom, Santa Rita, Santa Divisa para Deus dos endividados, então eu vou para ela quando eu tiver dívida. Santa Rita das coisas impossíveis. São Judas Tadeu, entende? Quer dizer, a pessoa procura uma religião para ficar simplesmente com interesse pessoal, mas não quer mudar de vida, não quer ser uma pessoa nova. E a proposta de Jesus não é ficar quebrando galho para ninguém. A proposta de Jesus é mudar as pessoas de vida, de coração, transformar, é conversão. Por isso é que nós vemos pessoas que vêm na igreja há 5 anos, há 10 anos e praticam as mesmas fofocas, as mesmas mentiras, o mesmo orgulho, a mesma vaidade. Por quê? Porque elas vêm à missa não é para converter, elas vêm à missa para pedir para Jesus as coisas, só isso. Caramba, não quer mudar de vida. Então aqui dentro ela vem pedir, lá fora continua falando mentira, lá fora continua sendo uma pessoa orgulhosa, não sabe perdoar, é vingativa, roga praga nas pessoas, e está aqui todo domingo rezando, e acha que está tudo muito bem. Percebe? Percebe a contradição? Cara, para essa pessoa, se eu for perguntar quem é Jesus, ela vai me responder: é João Batista, é Jeremias. Porque para ela, Jesus não é o Salvador. Não está salvando a vida dela. Por quê? Porque ela não deixa, ela não quer, ela não permite, ela não se abre. Então eu devolvo a pergunta para você agora: quem é Jesus para você hoje? Eu sempre digo que a gente não pode sair da missa do mesmo jeito que entrou. Ou seja, se eu não vim só pedir
para Jesus, se eu vim para mudar de vida, alguma coisa vai modificar em meu coração, em cada missa que eu participo. Quem é Jesus para você? Você vem aqui à missa hoje, é para pedir coisas? É para resolver problemas que você tem? Ou você vem aberto para que Jesus modifique a sua vida? Porque talvez o maior problema seja você e não as coisas que você faz e tem. E que Jesus precisa modificar o seu jeito de ser, sua personalidade, seu temperamento que está muito agressivo, que está muito imediatista, estupim curto, está tratando mal as pessoas. Isso Jesus consegue mudar? Você está permitindo que Jesus mude isso? Você está permitindo que Jesus mude seu orgulho? Você está permitindo que Jesus mude seu ciúme exagerado? Você está permitindo que Jesus mude a sua vaidade, sua grosseria, sua falta de educação com as pessoas, sua violência, sua agressividade, sua frieza com as pessoas? Jesus está mudando isso na sua vida? Ou não? Jesus está mudando seus palavrões que saem da sua boca como se fosse muito normal? Jesus está mudando o seu vício na pornografia? Está mudando? Esse é o Jesus que a Bíblia nos revela. O outro é criado apenas para os nossos interesses. Tanto que Jesus, não satisfeito com a resposta, chama os discípulos outra vez e diz: e para vocês, quem sou eu? Nessa hora Pedro toma a frente e diz assim: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Agora sim, nota 10. Porque Pedro coloca Jesus onde? Aqui no Novo Testamento. Olha, tu és o Messias. O que é Messias? O ungido, o escolhido, o enviado, Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro reconhece que Jesus é Filho de Deus. Pedro reconhece que Jesus é o Salvador. Pedro reconhece que Jesus é o Libertador. Pedro reconhece que Jesus veio para transformar. Por isso Jesus rasga de elogios para ele e diz assim: feliz és tu. Muda até de nome. Ele é Simão. Agora ele vai se chamar Pedro, que significa pedra. Então Jesus diz: feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai. Eu te digo, tu és Pedro. Olha, era Simão, agora é Pedro. E sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. Ou seja, eu te coloco à frente da minha igreja, porque só quem reconhece que eu sou o Messias pode governar a minha igreja. E agora vem a ligação com a primeira leitura. Olha só: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Desligares na terra será desligado no céu. Lembra do administrador? Fechou a porta, ninguém abre. Abriu a porta, ninguém fecha. Olha aqui: tudo que ligares na terra, ligado no céu. Desligado na terra, desligado no céu. Olha Jesus entregando para Pedro as chaves. Mas não vai imaginar na sua cabeça que Jesus está entregando essa chave aqui para Pedro. Não tinha nem essa chave que ele entrega. Jesus entrega a chave da autoridade para Pedro, do poder para Pedro na igreja, na comunidade de fé. Não é uma chave aqui de metal, não é isso. Para que Pedro leve também nos ombros essa chave, para que Pedro possa também ser responsável e possa governar a igreja. Enfim, ele só pôde receber esse lugar porque ele confessou que Jesus é Filho de Deus, é o Messias. Cada um de nós, tanto eu, padre, vocês leigos e leigas, nós só podemos dizer que realmente conhecemos Jesus se nós o reconhecemos. Ele é o Messias, ele é o Filho do Deus vivo. Só que não é para fora, para os outros, em primeiro lugar para mim. Para minha vida ele é o Messias, para minha vida ele é o Filho de Deus vivo. Tanto que eu entrego a minha vida nas mãos dele. Toma conta, Jesus. Guia, Jesus. Conduz, Jesus. Ilumina, Jesus. Orienta, Jesus. É isso.
Enfim, queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje chama a nossa atenção para a nossa fé. Quem é esse Jesus que eu digo amar e seguir? É João Batista? É Jeremias? É alguns profetas? Ou é o Messias Salvador da minha vida, a quem eu entrego meu coração e me deixo transformar por Ele? Você tem se deixado transformar por Jesus? Cada missa que você vem, você sai daqui melhor? Você percebe que Jesus está operando maravilhas na sua vida e você está permitindo isso? Ou você reza e permanece a mesma pessoa, as mesmas brigas, as mesmas tensões, os mesmos conflitos, porque reza com a boca, mas o coração não muda nada? Quem é você? Pense nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em pé para o nosso ato penitencial. Pode deixar sua folha de cantos aí no banco.